eu os instruí, eu os guardei e agora eu vou embora. E eu peço, Senhor, que os fortaleça, que os guarde e os abençoe, para que eles cumpram a missão que o Senhor deu a ele. Na verdade, irmãos, Jesus ele estava sendo muito claro aqui. E exatamente o que ele ora, acontece. A oração que Jesus faz nesse texto é exatamente o que acontece com o evangelho que nós testemunhamos. Sabe, querido, por causa dessa oração, o evangelho ultrapassou todas as barreiras territoriais, atravessou o oceano, chegou nesse continente, chegou no nosso país, chegou nessa cidade, chegou na minha vida e chegou na sua vida. Por causa dessa oração aqui, o evangelho nos alcançou e a igreja de Jesus avançou. E a igreja de Jesus se tornou uma igreja imparável por causa dessa oração aqui. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. E isso só acontece, irmãos, por meio do discipulado. Isso só aconteceu porque 12 homens improváveis decidiram se comprometer em discipular pessoas, cuidar bem delas e reproduzirem o caráter de Cristo que foi impresso em suas próprias vidas. Eu quero compartilhar com você alguns princípios acerca do que a Bíblia ensina sobre o discipulado. O que a Bíblia ensina sobre o discipulado, pastor? Em primeiro lugar, que nenhum cristão terá glorificado a Deus e cumprido sua missão se não produzir filhos espirituais capazes de se reproduzirem. Nenhum cristão terá concluído a sua missão se não produzirem filhos espirituais capazes de se reproduzirem. Esse é o princípio da missão cumprida. O versículo 4, Jesus vai dizer: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Meus irmãos, Jesus está aqui dizendo para Deus: Senhor, eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que o Senhor me deu para fazer. Uma das coisas que vem na nossa cabeça é que Jesus está falando aqui acerca da crucificação, mas não é. Jesus não tinha morrido ainda. Ele não está falando acerca da crucificação, ele não está falando acerca da ressurreição, não. Ele está falando da obra de discipulado. Ele está falando da missão de cuidar, de instruir, de ensinar homens de tal maneira que eles se tornassem homens com o caráter dele mesmo. Sabe, irmãos, Jesus está dizendo: olha, aqueles que o Senhor me deu para cuidar, aqueles que o Senhor me deu para ensinar, aqueles que o Senhor me deu para instruir, eu os instruí, Pai. Eu os instruí não só na teoria, eu os instruí na prática, sendo o exemplo. Aqui está, irmãos, o princípio da tarefa cumprida. O versículo 12, ele diz: eu estava com eles e eu já guardei o teu nome, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Jesus está dizendo: Senhor, minha missão eu cumpri, eu os guardei e os instruí, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Aqui, irmãos, eu quero dizer duas coisas para você. Primeiro, que Jesus cuidou de todo mundo que o Pai entregou a ele. Jesus não rejeitou ninguém. A segunda coisa, que só dá para cuidar de quem quer ser cuidado. Só dá para cuidar, para discipular, quem se submete ao discipulado. Não dá para a gente forçar alguém querer ser cuidado. Não dá para a gente forçar alguém o discipulado. Judas teve o melhor discipulador e mesmo assim escolheu ser um traidor.
Judas teve todas as oportunidades, mas ele não quis ser cuidado. E o seu fim foi cometendo um suicídio. Versículos 6 e 7, ele diz: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Aqui está exposto, explícito, o princípio da missão cumprida. Irmãos, nenhum cristão terá glorificado a Deus e cumprido sua missão se não reproduzir filhos espirituais capazes de se reproduzirem. Essa é uma realidade que precisa ser entendida por nós como igreja. Ninguém vai poder dizer que cumpriu sua missão na terra se não gerar filhos espirituais, discípulos, homens com o caráter de Jesus. Ah, pastora, mas eu gastei a minha vida toda pregando muito. Eu gastei a minha vida toda. Eu trabalhei muito, eu cantei. Louvei ao Senhor. Toquei guitarra, toquei bateria, trabalhei na recepção, trabalhei no Kids, a vida inteira. Pastora, eu orava e as pessoas eram curadas. Ah, pastora, eu dei a minha vida, eu concluí a minha missão. Não, irmão, tudo isso que você fez é bênção demais, tudo isso que você fez é maravilhoso demais e pode ser feito. Mas nós não teremos concluído a nossa missão se nós não apresentarmos a Deus aqueles a quem Ele nos confiou. Homens cujo caráter de Cristo está reproduzido neles e que tiveram total condições de reproduzirem o caráter de Cristo em outros. Sabe? Foi isso que Jesus fez com os seus 12. Jesus fez isso com os 12. Pensa numa gente difícil, numa gente desafiadora. Eram esses 12 de Jesus. Tinha uns caras lá, 2 dele, Tiago e João, chamados filhos do trovão. Pensa nos caras temperamentais. Jesus não pegou os bons não, irmãos. Jesus não pegou os melhores, não. Jesus não foi na escola rabínica escolher os seus para fazerem uma revolução no mundo, não. Não, ele escolheu gente desafiadora. Tinha um outro, Simão Zelote, o cara era ultranacionalista, ele odiava os romanos. Ele era dominado pelo ódio, pelas pessoas. Era esse tipo de gente que Jesus tinha. Tinha um outro chamado Mateus. Sabe o que Mateus fazia? Ele cobrava imposto em nome do Império Romano. Pensa no tipo de gente que Jesus reuniu para cuidar, para discipular. Foi essa gente que Jesus cuidou. O que ele está dizendo é que ele glorifica a Deus pela missão que ele cumpriu de tornar aqueles homens improváveis em discípulos capazes de se reproduzirem. É isso que Jesus está dizendo. Aí eu te pergunto, você tem feito isso? Você tem feito isso? Você tem alcançado pessoas para Cristo? Você tem discipulado pessoas? Você tem acompanhado pessoas? Você tem cuidado, zelado pela vida dessas pessoas? Irmãos, é essa pergunta que hoje nós precisamos nos responder. E se nós não temos feito isso, hoje é um dia do resgate da tua missão e do teu propósito aqui na terra. Amém? Eu não sei se outras tarefas eclesiásticas estão roubando de você a sua intensidade no discipulado, estão roubando de você o seu tempo, talvez até mesmo suas tarefas pessoais estejam tomando todo o tempo da tua missão. E se isso está acontecendo, eu preciso te dizer, você precisa realinhar a tua missão, a tua caminhada cristã. Você não pode viver dessa maneira. Escute o que eu vou te dizer agora. Usar dons e talentos para o reino de Deus é tarefa.
discipular é missão. Tem muita gente fazendo tarefa, realizando tarefa, achando que está cumprindo missão. Colocar os nossos dons e talentos a serviço do reino de Deus é uma tarefa. Missão é reproduzir o caráter de Cristo na vida de alguém. Missão é fazer discípulos. Missão é ir por todo mundo, fazendo discípulo. Essa é nossa missão, são coisas diferentes. Jesus diz em Mateus 28, portanto, vão e façam discípulos. Jesus não diz, vão e sirvam no Kids, vão e sirvam na recepção, vão e sirvam na Tecta, vão e cante louvores, vão e pregue, vão e façam conferência, vão e organizem culto, vão. Jesus está dizendo, vão e façam discípulos. A nossa missão, irmãos, é fazer discípulo, mas tem coisa que está roubando da gente. Está roubando da gente a nossa missão principal, que é fazer discípulos. Sabe, quando nós voltamos lá para Marcos capítulo 3, quando Jesus convida seus discípulos e ele os designa como apóstolo, ele diz, eu os designo como apóstolo para que pudessem estar comigo e serem enviados a pregar e ter autoridade para expulsar demônios. Jesus está falando algumas coisas aqui. Ele está falando sobre o processo e sobre o propósito do discipulado. Discipulado tem processo e tem propósito. O processo do discipulado é a gente estar junto com Jesus, é a gente ter intimidade com o céu, é a gente caminhar em intimidade com Ele. O processo de discipulado é a gente caminhar unido com Cristo Jesus, alinhado, conectado com Ele. E o propósito do discipulado é a gente produzir, alcançar pessoas, é a gente ser pescador de homens. É isso que Jesus fala quando ele está passando à beira do mar da Galileia e ele vai e chama um discípulo e diz a palavra que o discípulo larga tudo para segui-lo. Sabe, Jesus pega as nossas habilidades, porque Ele não rejeita a nossa habilidade, Ele pega, mas Ele muda o ambiente que a gente vai usar as nossas habilidades. Agora Ele diz, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. É isso que Jesus está nos chamando, irmãos. Nós precisamos ter esse olhar para a nossa missão. A nossa missão é discipular pessoas. João capítulo 15 vai dizer, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, designei para que vades e deis frutos, e fruto que permaneça. O que Jesus está dizendo é que, para os seus discípulos, é que ele não tinha passado 3 anos com ele, jogando o assunto fora, não. Ele não tinha passado 3 anos com ele para eles se sentirem muito bem e felizes porque ele estava com cara simplesmente com Messias. Jesus não tinha passado 3 anos com ele para dar para ele técnicas, para ajudá-los psicologicamente, para tirar traumas da vida dele. Tudo isso é muito bom, mas o discipulado não fala sobre psicologia, irmãos. Psicologia é muito boa, e glória a Deus pelos psicólogos, mas a psicologia é para ser usada no consultório, aqui na igreja, no discipulado, é para ser usada a palavra de Deus, e a palavra de Deus é que dá direção, a palavra de Deus é que transforma, a palavra de Deus é que liberta. Jesus não veio ensinar para os seus discípulos técnicas de PNL para falar sobre comportamento, sobre de que maneira. Não, irmãos, tudo isso são ferramentas que podem ser usadas, mas no reino de Deus, no discipulado, Jesus andou 3 anos com eles para ensiná-los os princípios do reino, para ensiná-los princípios transformadores. Discipulado, irmãos, é a vida de Jesus fluindo através de mim, na vida de alguém. Ei, a vida de Jesus está fluindo na sua vida, para a vida de alguém. Isso é discipulado. Discipulado, irmãos, é imprimir o caráter de Jesus em alguém. Mas para ter discipulado tem que ter olho no olho.
a gente precisa caminhar junto. E a gente precisa estar disposto a se submeter. Isso acontecia no Antigo Testamento. Moisés e Josué. Josué era servidor de Moisés. Eliseu e Elias, Noemi, Ruth, Davi e seus valentes. Mas agora no Novo Testamento, aquilo que parecia estar se perdendo, agora Jesus é enfático. Jesus vai dizer: vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. É isso que Jesus vai perguntar para a gente. Vocês fizeram discípulos? Jesus não vai me perguntar quantos sermões eu preguei. Não vai me perguntar quantas conferências eu organizei. Jesus vai me perguntar quantos discípulos eu fiz.